E o Banco do Brasil vai retirar o patrocínio da AgriShow, que é uma das maiores feiras agrícolas do mundo, uma feira de tecnologia importantíssima que começa na segunda-feira, depois que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi desconvidado. Luciana Verdolim teve uma nota do Banco do Brasil sobre essa questão e conta um pouquinho também dessa polêmica envolvendo a ida e depois o desconvite do ministro da Agricultura do governo Lula nessa que é a principal feira do Brasil e que tem a tradição de receber também as principais autoridades do país todos os anos. Ixi. Estamos sem o áudio ali da Verdolim, daqui a pouco a gente volta para falar sobre essa situação. Há uma tradição todos os anos de que os ministros da Agricultura, inclusive os próprios presidentes do país, participem da AgriShow. Jair Bolsonaro esteve lá e foi muito bem recebido durante o seu mandato pelos agricultores e pecuaristas, que fazem parte também, em sua maioria, de um público que apoia Jair Bolsonaro ou apoiava até então, e agora há essa polêmica envolvendo a participação ou não do ministro da Agricultura atual, Carlos Fávaro. Inclusive, nesta semana, eu monitorei alguns grupos que contam com várias associações do agronegócio aqui no Brasil e parte desses grupos estava formulando, inclusive, uma carta ao ministro da Agricultura dizendo que ele seria bem recebido na feira, na AgriShow, e que a ida ou não teria de ser uma escolha dele, mas que esses grupos sim acolheriam o ministro da Agricultura. Agora a Verdolim vai contar um pouquinho também sobre a polêmica envolvendo tudo isso e principalmente a retirada do apoio do Banco do Brasil diante de toda essa situação. Vamos ver se a gente consegue te ouvir agora, Verdolim. Olha, essa polêmica está se estendendo durante toda a semana aqui em Brasília. O próprio ministro da Agricultura reclamou que foi desconvidado e foi sugerido a ele que ele pudesse participar do evento, não na abertura, mas na próxima terça-feira. Disse que não vai mais, na verdade, a expectativa era inclusive de que fossem anunciados recursos, para ajuda na safra. Isso não deve acontecer na AgriShow, deve acontecer em outro evento aqui em Brasília. Essa polêmica do Banco do Brasil é porque o Palácio do Planalto, inconformado com essa sinalização, deu uma ordem para que todos os patrocínios fossem suspensos. Aí o Banco do Brasil divulgou a seguinte nota: a instituição financeira informa que estará presente na AgriShow por meio de sua atuação comercial para a realização de negócios e atendimentos aos seus clientes. Então, o que vai acontecer? Vai ter um estande do Banco do Brasil na feira, esse estande está sendo mantido. A sinalização que a gente tem é que apenas aquela ajuda para cobrir os custos da feira, essa ajuda pode não acontecer. O banco, no entanto, segundo nota, alerta que todas as medidas cabíveis serão tomadas se durante a feira houver desvio das finalidades previstas inicialmente no contrato. Esse contrato é de parceria, tanto que na página da AgriShow a gente vê que, além do Banco do Brasil, o governo federal também é parceiro dessa feira de agropecuária, que é considerada aí um dos mais importantes eventos do setor agora de 2023. Vale ressaltar que nem a AgriShow, nem o Banco do Brasil falam em números. A gente não sabe exatamente qual o valor desse patrocínio, porque, segundo o Banco do Brasil, isso envolve sigilo comercial. Fato é que a polêmica está se estendendo durante a semana. O ministro Carlos Fávaro não recebeu aí muito bem esse fato dele ter sido desconvidado para a cerimônia de abertura. O governador do estado, ex-ministro de Jair Bolsonaro, vai participar do evento em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro também está sendo esperado para a abertura da AgriShow, e o Palácio do Planalto, inclusive nos bastidores, até admite que a não ida de Carlos Fávaro ao evento vai causar até menos constrangimentos ao governo federal, que deve ser cobrado durante esse encontro, dos agricultores, por conta das invasões de terra pelo MST, que ganharam força desde o início da administração petista. O único que está criticando abertamente as invasões é exatamente o ministro da Agricultura. O restante do governo não está querendo se envolver e
a avaliação que se faz é que, como Carlos Fávaro não vai ao evento, o governo não vai ser questionado, pelo menos presencialmente, né, pessoalmente, com relação a esses fatos envolvendo o movimento do Sem Terra. Vale lembrar que a expectativa é de anúncio essa semana de recursos aí para a implementação, para um ganho extra no Plano Safra. Isso deve acontecer essa semana durante o encontro que o ministro Carlos Fávaro vai ter com representantes do setor. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Quero falar sobre esse assunto também com o Marcelo Suano. Era exatamente sobre essa questão do posicionamento do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre o MST, que eu ponderaria, e a Verdolim acabou até amarrando o final da participação dela com isso, porque ele chegou a comparar as invasões de terras aqui no Brasil, as atuais invasões feitas pelo Movimento Sem Terra, às invasões que aconteceram em 8 de janeiro. Então, ele diz que são tão inaceitáveis quanto, e tem se posicionado exatamente para se aproximar dessa categoria, desse setor que é importantíssimo para o Brasil, que garante muito do que a gente tem de positivo na balança comercial aqui do país, mas que tem uma relação bastante estremecida com o presidente Lula, né, em si, e não exatamente com o ministro da Agricultura, que também faz parte desse setor. Agora, Suano, eu quero entender de você qual que é o desafio do governo Lula, eu digo do presidente também em si, de se aproximar com essa categoria, porque o que a gente tem nessa imagem deixa muito claro o recado que se quer passar. A possibilidade de Jair Bolsonaro, que é o ex-presidente, participar da feira na abertura, e o ministro da Agricultura em exercício atual e o presidente não estarem lá. É bem curioso, Evandro. Você equacionou o problema e colocou para a gente algumas questões que podem ser desdobradas. Vamos começar primeiro com a questão da presença do ministro. O ministro foi desconvidado. Ora, cabe a ele é legítimo que ele tome uma decisão que, de certa forma, impacte pelo governo com relação ao financiamento, com relação ao patrocínio, publicidade, o que quer que seja. Isso é legítimo, isso não se discute, mas você começa a trazer a questão da inteligência dessa decisão. Onde que está a inteligência? É uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil, logo reflete no mundo inteiro. O sinal que se dá é de que não está tendo uma coordenação para tentar entender quais são as demandas deste segmento por parte de um governo que, em determinados momentos, chegou a acusá-los politicamente de ser de um espectro ideológico altamente violento e prejudicial para a sociedade, quando os chamou de fascistas, por exemplo. Aí vem um ministro que é do segmento, que está considerando como adequado julgar ou avaliar medidas de um grupo que é considerado movimento social por parte da sociedade, mas é visto por uma grande maioria como um grupo ilegal, que é o MST, e mostra que o MST, inclusive, atua com ações criminosas. Aí você tem uma desregulação total, em que você tem um governo que precisa negociar com aquele segmento da nossa economia que dá a ela a dinâmica, eu não diria total, mas a dinâmica essencial. Se não houver o nosso agronegócio, não houver segmento, nós vamos quebrar, a nossa economia afunda e eles deveriam ser estimulados. Aí você tem um governo que não consegue trabalhar adequadamente com esse segmento, que adota medidas que vão ser totalmente propagandisticamente inadequadas. Quando você observa e diz, sai o ministro porque criticou o MST, a realidade é essa. Não é porque o ministro não vai porque foi desconvidado, é porque é adequado que ele não vá porque ele criticou o MST. Você está dando um sinal de que você apoia o MST. Para esse grupo que vê o MST como criminosos que invadem as suas terras, está muito claro de que lado o governo está. A possibilidade de ter canais de aproximação diminui cada vez mais, até porque o único indivíduo que topou ou está topando fazer parte de um ministério que seria a ponte entre esse segmento da economia e um governo que se manifesta acusatoriamente em relação aos comportamentos deste segmento, está sendo jogado fora. Cada vez mais fica claro uma incapacidade de fazer um planejamento gerencial e um planejamento estratégico para resolver problemas. Dentre eles,
não haveria problema se fosse você tivesse junto o ministro da Agricultura e o ex-presidente da República, que é muito bem que isso. Sabe por qual razão? Sabe qual seria o recado dado para a sociedade? Veja, nós não temos rancor, porque política não pode fazer quem tem rancor. O recado que está sendo dito é, se o segmento do agronegócio gosta do presidente Bolsonaro, já sabe que vai ter problema, desconvida o governo. O que o governo faz? Se vinga, porque é isso que está diante de todos. Retira a publicidade, retira o patrocínio, retira tudo aquilo que é. E a perda é maior para o governo, porque ele está mostrando que ele não dará apoio para os negócios que são necessários. E o agronegócio vai precisar de apoio do governo para trabalhar com muitas questões, entre elas com a União Europeia. Cada vez mais o agronegócio diz, ele vai se aproximar daqueles que são opositores do governo atual. Eu trouxe muitos elementos, porque são muitas coisas, mas tem um dado. Isso demonstra perdas para o governo e incapacidade estratégica. Para o agronegócio, ele vai continuar tocando, porque o AgriShow é apenas um aspecto, ele é apenas uma feira, há várias outras. E esse AgriShow pode receber recursos do próprio agronegócio, que pode dizer, nós queremos, já que nós não temos apoio do governo, nós vamos buscar apoios em outros lugares. E poderão trabalhar assim. Eles têm mais capacidade de autonomia do que o governo, independência em relação a esse segmento da produção econômica brasileira. Quem sai ganhando é o agronegócio, quem sai ganhando é a oposição. É um erro estratégico do governo, que não está conseguindo trabalhar elegantemente e diplomaticamente com os problemas que tem. Apesar de ser um direito dele dizer, não, já que nos tratam dessa maneira ou não nos querem, nós vamos cortar o patrocínio. É um direito.